Mas, ô Fragoso, fala comigo. Bora é o falar de seguinte, futebol. Bora falar de futebol, Precisa? Fragoso, porque temos esse jogo aí. Você falou de mudanças tal, só para eu entender se faz sentido ou não, debater aqui com os meus colegas. Fala comigo, Fragoso. Vamos lá, em relação à perspectiva de mudanças, tá? Acho legal trazer um panorama completo para o torcedor que nos acompanha, porque alguns momentos trouxeram pistas diferentes. Então, para começar, na sexta-feira a seleção ela acabou folgando. Houve um descanso da seleção brasileira. E aí vem o sábado. No sábado, primeira atividade do time, com bola, a seleção brasileira distribui coletes para os mesmos jogadores que entraram em campo contra a Colômbia, com uma exceção evidente, que era o Vini Júnior. Até porque ele foi desconvocado por uma lesão muscular, não estava à disposição. Quem entra em seu lugar nessa distribuição de coletes no início da primeira atividade após o duelo contra a Colômbia? João Pedro. A gente acompanhou o que aconteceu depois da distribuição de coletes? Não. Não acompanhamos, o treino foi fechado logo após essa distribuição. E aí, a primeira pista que a gente tem é, mesmo time, com o João Pedro substituindo o Vini Júnior. Quando a gente volta para acompanhar o final da atividade, já sem nenhum treinamento rolando, um intervalo de treinos, quando a gente sai da sala de imprensa, a gente percebe coletes vermelhos para reservas e muitos titulares da seleção brasileira que estavam no duelo contra a Colômbia sem coletes. E aí, duas novidades sem coletes. Carlos Augusto estava sem colete e também o Gabriel Jesus estava sem colete. E aí pinta a segunda pista. Talvez o Fernando Diniz, na sequência da primeira atividade, tenha feito uma variação. E aí a gente vai para o segundo dia de treino ontem, quando a gente pode acompanhar justamente a seleção brasileira nos primeiros 30 minutos, trabalhando sem coletes, e quando é avisado aqui que todos têm de desligar as câmeras, o Diniz chama 13 jogadores para o papo. 13. E dispensa os outros 13 para uma atividade no campo anexo. Esses 13 que ele chama para a atividade são os titulares contra a Colômbia, e você acrescenta aí Gabriel Jesus substituindo Vinícius Júnior, você acrescenta aí Carlos Augusto substituindo Renan Lodge, e dois nomes que escutam esse papo dos titulares ali no centro do gramado e na sequência partem para o campo anexo. A gente não sabe, porque nós fomos para a sala de imprensa, se esses dois nomes participaram dessa atividade depois. O Fernando Diniz chamou esses dois nomes depois. Quais são esses dois nomes? Endrick e Joelinton. E aí vem o detalhe de observação também. Tanto o Endrick quanto o Joelinton, naquele momento de atividade em que não havia nenhuma distribuição de coletes, conversaram de maneira longa com o Fernando Diniz. Tanto o Endrick quanto o Joelinton. Então, qual a conclusão que a gente chega? Na construção das atividades após o duelo contra a Colômbia, Fernando Diniz inicia com uma equipe e termina com outra, tendo Jesus como titular treinando sem restrições no lugar de Vini Júnior, Carlos Augusto como peça substituta de Renan Lodge por opção técnica e dois nomes que, a depender da atividade de hoje, e aí vem a minha dúvida, o meu ponto de interrogação, a depender da atividade de hoje, tanto o Endrick quanto o Joelinton podem, quem sabe, nessa construção de treinamentos, receberem uma oportunidade já no time titular hoje. Porque ouviram o que o time titular escolhido escutou do Fernando Diniz no centro do gramado. Essa é a construção do que a gente pôde observar aqui na Granja Comari, Vitor. Quero te ouvir, Simões, em relação a essas... O Jorge Igor, quero ouvir o Jorge, não, em relação a essas mudanças. Porque assim, o Jesus, cara, hoje, tem muita gente que pode falar, pô, o Jesus, como assim? O Gabriel Jesus, cara. Mas ele hoje é o principal nome que a gente tem. Tá, mas temos um problema. Não tem nenhum segredo nisso, né? Nós temos um problema. Temos um problema. Gabriel Jesus não treinava com bola desde o dia 24 de outubro. Nós estamos falando de um jogador que há um mês não entra em campo e sequer vinha treinando com bola. Chegou e não teve condição, antes do jogo contra a Colômbia, de pisar no campo para treinar com bola e nem viajou para a Colômbia. Então, num jogo desse tamanho, com essa pressão, com essa responsabilidade, a possível aposta do Diniz será num cara que não joga há um mês, que está voltando de lesão. É complicado. Você quer ver outro risco aí? O Fragoso falou de novos nomes, falou do Carlos Augusto. Emerson Royal?
Vai com o Emerson Royal na lateral direita, mesmo depois do que a gente viu acontecer na Colômbia? Complicado. Bota o Cafu, né? Complicado. Hoje, o Cafu de hoje. Vai lá, Chico. Liga pra ele. Ele tá pertinho, tá aqui, eu ó. tô falando sério, bota o Meu Cafu irmão, hoje. o Cafu hein? nos jogos festivos que a gente vê aqui, que a gente transmite, já transmitimos da Champions ali, sei não, hein? Amigo, e a serração Não, eu ia chegou falar, lá o Flamengo tá no céu agora, né? Mas foi rápido. Daqui a Teresópolis pouco- é isso mesmo, é isso mesmo. É isso aí. Ô, Simões, você mexeria mais, seguindo a pergunta da nossa produção? Diniz deveria mudar, mas porque assim, todo jogo passa também, aí vem, não, tem que mexer mais. Tem que mexer mais. Gente, é o que tem, é isso aí, pô. É o que tem, é isso aí. Assim, cara, esse 4-2-4 do Diniz eu não confio, tá? Não acho que tenha dado certo em nenhum momento no Fluminense. Contra o Olímpia, talvez, no Maracanã, beleza. Que é um time muito fraco. Agora, contra o Inter, pra mim, o Fluminense fica extremamente exposto o tempo inteiro com 4-2-4. Eu nunca vi o Diniz fazer funcionar. Acho que contra a Colômbia... Embora tenha virado contra o Flu no Embora tenha virado 4-2-4, mas contra o muito Inter, mais no contexto... Num abafa ali, e mesmo assim tomando apavoro com o Ené Valencia, perdendo o gol o tempo inteiro. Não acredito muito nesse 4-2-4 do Diniz. Se ele mantiver esse 4-2-4, eu acho que, da mesma maneira que a gente fala do Fluminense, que o segundo homem de meio campo ser o Ganso é complicado, eu acho que o Bruno Guimarães não tem vitalidade para ocupar todo o espaço que fica com 4 atacantes na frente. Então, assim, se for no 4-2-4, eu escolheria um jogador mais físico como o Joelinton para ser o segundo homem. O André não, né? O André é muito físico, rouba a bola o tempo inteiro e tal. Mas assim, eu desfaria esse 4-2-4 porque eu não acho que tem dado certo. Mas, cara, em termos de jogador, tem o Emerson Royal, que eu acho que a partida é muito assustadora, realmente. Manter o Emerson Royal é um risco que ele vai correr. Mas, assim, de jogador, eu não acho que tá tão distante do melhor que a seleção tem à disposição, não. Eu acho que é por aí. Acho que o Jesus tem que ver como ele tá, tem que ver se ele tá inteiro, mas ele é indiscutivelmente o melhor 9 hoje do Brasil. Acho que não tem conversa sobre isso. E é isso, assim, cara. Eu acho que eu tô sozinho nessa, tá? Mas eu vi evolução contra a Colômbia. Eu acho que contra o jogo contra o Uruguai, pra mim, foi muito pior que contra a Colômbia. Muito pior. Apesar do amasso do segundo tempo. Dois detalhes. Já vou passar pro Rodrigo. Só, assim, no início do segundo tempo, o Brasil teve vários contra-ataques que poderia sair o gol e a gente tá falando de uma vitória aqui de 2-0, por mais que a atuação não seja boa. Tem a bola na trave do Rafinha. Teve a bola na trave do Rafinha. Contra o Uruguai, o Brasil não fez nada. Nada. Contra o Uruguai foi nada. bem Foi pior. muito pior. Bem pior. Então eu vi certa evolução. Defensivamente é um problemaço.